Olá! Este vídeo apresenta os procedimentos para a aplicação do pré e pós-teste no âmbito do projeto Aprendizagem para Todos, desenvolvido pelo Ministério da Educação. Observe as instruções com muita atenção. Estamos todos confiantes que serão plenamente capazes. Bom trabalho! O aplicador titular da ZIP deve deslocar-se à sede da província para recolher com o coordenador provincial da ZIP os instrumentos de teste para o seu município e a lista de presença. Envelope A1 – Testes. Envelope A2 – Folhas de resposta identificadas. Envelope A3 deve estar vazio. Envelope A4 – Folhas de resposta não identificadas e fichas para novos professores. Envelope A5 deve estar vazio. Pelo menos um dia antes da formação, o aplicador deve afixar as listas na porta das salas de modo a orientar os professores. O titular deve distribuir os instrumentos aos aplicadores. Cada aplicador deve conferir a existência dos envelopes de 1 a 5. Para a turma dos professores sem nome na lista, o aplicador deve conferir os envelopes 4 e 5. O aplicador deve auxiliar os professores a localizarem os seus nomes na lista. Caso o nome não esteja em nenhuma lista, o aplicador deve indicar a sala onde estarão professores sem nome na lista. Antes de iniciar o teste, o aplicador deve mostrar que os envelopes estão selados. O aplicador deve fazer a chamada de cada professor conforme a pauta. Em seguida, deve confirmar com o bilhete de identidade, assinalar a presença, entregar a folha de resposta identificada com o nome do professor e uma folha de teste. Depois de todos os formandos terem recebido os testes, o aplicador deve ler as orientações aos professores. Durante a realização dos testes, deve-se manter o máximo de silêncio possível. O aplicador deve constantemente informar aos professores sobre a forma correta de assinalar as respostas. Terminada a realização do teste, o professor deve entregar apenas a folha de respostas. O aplicador deve conferir se a folha não está rasurada nos códigos de barra e se está assinada. Em seguida, deve assinalar a pauta no local indicado. Concluído o trabalho, o aplicador deve contar e conferir o total de folhas de resposta entregues pelos professores com o total de presenças assinaladas na pauta. Em seguida, insere as folhas de resposta e a pauta no envelope A3 e preenche os dados do envelope com letras maiúsculas. Em cada turma, o titular deve também conferir se as folhas de resposta estão em conformidade com a pauta. Em seguida, deve assinar e selar o envelope. Caso haja alguma incoerência, deve ser preenchida a ocorrência na capa do envelope. Na turma dos professores sem nome na lista, o titular deve conferir se cada folha de resposta está acompanhada da ficha de inscrição e a cópia do bilhete de identidade. Fim do trabalho, o titular deve preencher o relatório do teste no município em 2 vias e deslocar-se ao Gabinete Provincial da Educação para entregar os envelopes A3 e A5.
No gabinete provincial, o titular entrega os instrumentos do município ao coordenador provincial da ZIP, que deve conferir se os envelopes estão selados e se a quantidade está de acordo com o relatório do teste no município. Tendo em mão o material de todos os municípios, o coordenador da ZIP e o supervisor nacional fazem a última verificação. Os envelopes dos municípios e o relatório do teste na província serão entregues ao supervisor nacional, que os levará ao Ministério da Educação. Como pode observar, não é difícil, basta apenas um pouco de atenção. Com todos juntos, é possível. Projeto Aprendizagem para Todos, Ministério da Educação.